Olá, eu sou a Júlia Maria, aqui do canal Viter Detox Digital, e é com muita alegria que hoje eu acolho a convidada Laura Amorim para falar sobre temas maravilhosos, apaixonantes e muito importantes para quem sabe que nós estamos vivendo numa era tecnológica, mas que precisamos estar atentos a alguns pontos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito prazer, Laura, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disposição em nos dar esse privilégio de dar essa entrevista. E gostaria de pedir para que você se apresente e fale um pouco do seu trabalho. Perfeito. Ei, Julie, tudo bem? Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. Para quem não me conhece, né, meu nome é Laura Amorim. Hoje em dia eu trabalho no ramo de preparação para concursos públicos, então no ramo de educação. Eu entrei nesse nicho lá em 2017, quando eu comecei a me preparar, fui aprovada em alguns concursos e hoje eu ajudo outros estudantes a conquistarem a aprovação dos sonhos também. Esse tema de estudos, de como o cérebro funciona, vem me interessando desde lá, 2017, eu vim me especializando ali nos últimos anos. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso, sobre redes sociais e como isso tudo tem interferido aí na nossa vida. Que legal. Então vamos começar. Tudo isso aconteceu porque eu vi um vídeo que a Laura postou no canal dela, buscando sobre hiperconectividade e detox digital. Apareceu um vídeo seu que você falava assim: seu cérebro não aguenta mais. E me chamou muita atenção o título, cliquei, vi o vídeo inteiro e falei: nossa, que interessante, porque achei ele muito prático. Então, toda a nossa entrevista vai ser baseada nesse vídeo, a descrição vai estar aqui embaixo, para você ir lá e também assistir, que vale muito a pena. Então, com que idade, Laura, você começou a usar a internet e qual foi o impacto desses primeiros anos? Foi positivo ou foi negativo? Então, assim, eu fico tentando lembrar, porque chega uma hora que a minha idade se perde ali no meio, mas eu, assim, entregando minha idade, eu nasci em 93. Então, eu acho que eu comecei com a internet ali por volta dos 9, 10 anos, mas aquela coisa, assim, de ter um computador em casa, no escritório do meu pai, né, não tinha celular, não tinha nada, a gente ia no computador, usava um pouquinho, internet de escada, aquela coisa toda. Então, na época, eu acho que a gente ainda usava muito a parte benéfica, que é assim, eu vou ter meia hora na internet, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, pesquisar aquela coisa específica, me divertir, às vezes assistir alguma coisa muito rápido, eu nem carregava vídeo direito, né? Então era muito aquele uso intencional da internet, né? A gente não tinha rede social ainda, e nem ficava lá infinitamente, porque ia acabar o tempo e o pai ia brigar com a gente também, né? Então nessa época eu acredito que foi super positivo para mim. Eu descobri um novo mundo, né? A gente dessa minha geração, a gente não nasceu com a internet existente. Assim, já existia, claro, mas não era ainda algo no nosso dia a dia. E eu acho que só depois, daí quando eu já fui entrando no ensino médio, que veio Orkut, depois Facebook, aquela coisa toda, e aí a internet foi ganhando mais espaço na minha vida, né? Depois chegaram os smartphones, aí a gente realmente foi mudando o nosso contato, por assim dizer. Muito bom. Você teve smartphone, você lembra que ano, com que idade você estava? Eu lembro que o primeiro iPhone que eu vi, assim, na mão de uma pessoa foi de uma amiga minha e eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio, gente. Eu posso estar errando muito feio, mas que Mas eu que me lembro. idade? Qual a idade? Eu acho que eu tinha 15 anos. Então, Uhum. depois de um tempo, eu comprei o meu. Comprei não, né? Meu pai me deu de presente um desses smartphones. Assim, não era o iPhone, mas já comecei a ter esse acesso. Mas então eu me lembro que foi mais na transição de ensino médio para faculdade. Então, já entregando aí a idade também. Não, isso é maravilhoso, a gente É poder bom contar a nossa idade, é muito. conhecer a. Eu tenho 47, Aham, e então eu me sinto tão privilegiada de ter a minha infância e juventude sem celular. Cada vez eu sim, dou mais valor pela minha eu também. idade, porque eu me sinto assim, privilegiada mesmo. Eu estava lendo um artigo antes de ontem que chegou pela newsletter do Dr. Jonathan Eide, que uma menina chamada Frei Índia, muito famosa lá na Inglaterra, conhecida, né, nesse meio por falar sobre esses temas, e ela escreveu um artigo que se chama Um Tempo que Eu Não Conheci. Mas, na verdade, em português seria Saudade de um Tempo que Eu Não Vivi. Então, Legal. ela vai relatar uma saudade de um tempo que ela não conheceu, porque ela já nasceu com a internet fácil, né? Uhum. Com essa internet que não era discada, como você falou, e mas ela vê uma nostalgia, ela sente uma nostalgia, uma tristeza, porque ela vê o tanto
de perda que a gente está tendo quando você já nasce com um iPhone na mão. Sim. Então, assim, eu acho muito importante, nós que tivemos esse privilégio, realmente valorizar esse tempo que a gente teve, de poder brincar na rua, né? De poder ter que ir na casa do amigo para poder falar com ele. Então, isso é muito maravilhoso. E eu acho também que eu também me sinto privilegiada por não ter tido esse acesso quando nova, porque isso permitiu meu cérebro a se desenvolver de uma forma diferente do que se eu tivesse crescido já com o celular na mão, com as distrações que existem hoje ainda ali dentro, né? Então eu consegui crescer imersa em livros, sempre amei ler e trago isso até hoje. E não sei se teria sido dessa forma se desde o início eu tivesse tido acesso a outras coisas, né? É impossível saber, mas eu acho bom não ter sido. Exatamente. Você fala nesse vídeo que eu vi sobre o problema de gastar tempo à toa. Você percebeu que você estava fazendo isso em algum momento? Ou você teve sempre consciência de que é preciso valorizar o tempo, é preciso usá-lo de uma forma sábia? Ou teve algum acontecimento que você falou, não, a partir de hoje eu não vou gastar mais tempo nisso ou nisso? Deixa eu pensar. Olha, eu sempre fui uma criança, desde novinha mesmo, eu assisto desenhos japoneses, essas coisas, e sempre tem aquele valor da disciplina, do esforço, de você correr atrás dos seus sonhos, né? De você fazer por onde e tal. Então, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada, muito disciplinada. Então, por exemplo, se eu ia estudar, vou estudar 2 horas todos os dias, criancinha, aí eu fazia e tal. Então, eu sempre tive muito respeito com a produtividade, eu acho. Mas eu também tinha, claro, meu lazer, meu tudo tranquilo, nada de muita noia. Mas teve um evento que me marcou nessa coisa de rede social e de desperdício de tempo, que eu lembro claramente hoje, assim. Eu fiz um intercâmbio para o Japão quando eu estava na faculdade, e eu estudei ciência da computação lá. E tinha uma aula sobre, como falar, estudo da imagem, né? De você fazer imagem computacional, né? E o professor estava ensinando para a gente algumas técnicas e tal, e daí ele tirou uma foto com o próprio computador e começou a trabalhar em cima dessa foto. E eu lembro direitinho que eu estava mexendo no telefone, tipo, assim, ignorando a aula, e eu me considerava uma boa aluna, eu me esforçava e tal. E a foto que o professor colocou é tipo da turma assim, eram poucas pessoas na sala e eu tava assim no telefone. E aquilo me deu uma vergonha própria, né? Nem vergonha alheia, uma vergonha própria. Tipo assim, ninguém focou nisso na foto, mas me marcou. Que eu falei, gente, olha, eu tô numa oportunidade incrível de aprendizado, de crescimento, tô deixando de olhar para aula, de prestar atenção, para olhar Instagram e, tipo assim, nada me acrescentando. Então, eu lembro que foi algo que me marcou nesse contexto de rede social e gastar tempo, sabe? Então, eu comecei desde então a me policiar muito mais nesse sentido também, de usar a rede social de forma mais intencional. Isso foi lá em 2014, então você imagina, nessa época que ainda nem era tanto como é hoje, assim, não tinha videozinho, não tinha, era coisa de foto, né, no Instagram, nem stories não tinha. E aquilo já tinha me prendido. E aí, então, desde então, eu comecei a ter mais cuidado. Muito interessante, porque às vezes a gente não se dá conta qual foi esse acontecimento, o que te marcou para você ter esse despertar, né? Eu estava conversando antes de vir para cá, que eu estou na casa do meu irmão, com uma mãe de família, uma cabeleireira, e ela não sabe o que significa detox digital, mas ela viveu um detox. Foi muito interessante a conversa com ela. E ela falou que o despertar dela foi quando ela olhou o celular dela e viu que ela estava 5 horas no Instagram. Aí ela: "Não, é tempo demais, eu não estou acreditando que eu estou há 5 horas no Instagram". É mãe de 3 filhos, né, esposa, trabalha. Ela falou: "Eu estou perdendo a minha vida com isso aqui". Antes disso, ela teve dor de cabeça e foi no neuro, pensando que era problema de cabeça, e não era, era a tela. Sabe um problema muito grande que eu vejo hoje com as redes sociais? Pensa alguém que trabalha em casa, home office, ou que estuda em casa, ou qualquer coisa. Um intervalo. Vou fazer um intervalo de 10 minutos. A primeira coisa que a pessoa faz, pega o telefone, encosta e fica. Isso não é intervalo.
E quando você está navegando pelas redes sociais, você está usando os mesmos mecanismos que você usa para se concentrar na atividade do trabalho ou do estudo. Então, você está achando que você está relaxando, que você está descansando, você está cansando ainda mais. E você não está dando para o seu cérebro a oportunidade de limpar aqueles resíduos, aquela coisa toda, e nem de processar as informações que chegaram ali. Então, hoje, eu vejo que o intervalo está cada vez mais prejudicado pelo uso das redes sociais. Então, eu já imagino que, às vezes, isso desperte a atenção de quem está nos ouvindo, né? Então, eu queria deixar uma dica de um intervalo mais intervalo real que dá para fazer, alguma coisa que não exija o seu foco atencional. Então, levanta, vai na cozinha, pega água, vai ao banheiro, brinca com o cachorrinho, coitado, o cachorrinho tá ali, né? Se você estiver em casa, conversa com algum colega que também seja intervalo, vai até a janela, sabe? Fique à toa, deixa o seu cérebro descansar 5 a 10 minutos, isso vai te fazer um bem danado. Como a gente faz o intervalo trabalhando, isso faz a gente ficar muito mais fadigado ao final do dia, diminui nossa capacidade de foco e de atenção, a gente fica estressado, a gente não quer, a gente perde a motivação da atividade que a gente tem que desempenhar, e a gente tende a ficar procrastinando ainda mais, porque você tá assim, você tá cansando mais, mas você acha que você tá assim porque você tá cansado. Não, vira uma bola de neve, é uma coisa terrível essa questão do intervalo. É muito importante a gente voltar, eu acho, a valorizar o que se chama ócio. Sim. Né? Que é um momento de prazer, mas é um prazer bom. Não é o prazer de ficar olhando aquele infinita rolagem que está lá. Nesse sentido, essa mãe viu que a filha estava viciada no celular, tirou o celular dela, por 8 dias ela teve crise de abstinência, ela não sabia os termos técnicos, mas ela me falava e eu explicava para ela, olha, estava acontecendo isso por causa disso. E aí ela falou, Júlia, a primeira coisa que ela me falava é, mãe, você é muito má, eu não tenho nada para fazer. Mãe, eu estou num tédio terrível. Aí quando ela falou a palavra tédio, eu falei, se você soubesse o valor do tédio. Aí ela, o tédio é bom? Para ela foi um consolo, um alívio, escutar que alguém estava falando para ela que o tédio é bom, porque o tédio, ele gera no final criatividade e produtividade. Não é? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, nossa, dá para falar 1000 coisas a respeito disso, mas eu li, se não me engano, foi no livro Hábitos Atômicos, sobre a importância do tédio na busca por objetivos. O que é, por exemplo, é bem fácil da gente visualizar num atleta olímpico. Ele deve treinar a mesma coisa tantas vezes que aquilo chega a ficar monótono. Essas ginastas, por exemplo, que fazem aquele solo maravilhoso, aquele salto maravilhoso que a gente vê, cara, deve ter feito ali centenas, se não milhares de vezes a mesma coisa. Então a gente assiste uma vez, não, muito divertido. Mas quando você está treinando, você tem que se acostumar a fazer uma coisa chata. E se a gente se blinda do tédio o tempo inteiro, como que a gente vai conseguir insistir em algo importante para nós por tempo suficiente para gerar frutos? Não dá, porque a gente se entedia no meio e desiste e vai fazer outra coisa. Então, estudo. Então, por exemplo, preparação para concursos. Muitas vezes você precisa ficar meses, às vezes anos, fazendo a mesma coisa todos os dias. Acorda, senta, estuda, às vezes vai trabalhar, volta, senta, estuda. Então, é chato. Só que se você tiver o limiar de tédio que você aguenta muito baixo, você não vai conseguir sustentar essa rotina. Então, é muito importante a gente começar a se habituar a esse tédio. E o tédio é porque às vezes a pessoa também entende errado o que a gente está falando. A gente não está falando para você ficar à toa a tarde inteira. Não é isso. É para você deixar o seu cérebro respirar de vez em quando. Até essa questão do intervalo. Então, algo que eu vim reparando depois também em mim, em 2020, eu comecei a estudar mais a fundo toda essa parte de neurociência, né? Como tudo interferia no cérebro, mas voltado para essa parte de foco, atenção e estudo, que é a minha área de maior interesse. E quando eu comecei a ver os prejuízos que esse uso desenfreado das redes sociais causavam no cérebro, na capacidade de atenção, memória e tal, eu comecei a ficar assustada e preocupada comigo. Então, eu comecei a me observar e observar os hábitos que eu tinha desenvolvido ali ao longo do tempo. O que para mim também é muito difícil, porque eu trabalho com rede social, com Instagram e tal, então às vezes eu até uso de desculpa, não, eu tenho que ver o que está em moda para eu fazer também, mas não, na verdade é um hábito que você pega de ficar olhando ali toda hora. Então eu percebia, por exemplo, que eu chamava o elevador, e aí, sei lá, vai esperar 40 segundos para chegar, eu abria a bolsa, pegava o telefone, às vezes era o tempo de eu destravar o telefone e o elevador chegava, mas sabe, você não conseguir parar e ficar parado esperando, respirar,
pensar no que você vai fazer, onde você tá indo, né? Ou só ficar ali, vou esperar um pouquinho. Cara, hoje em dia a mão coça, né? Para você pegar alguma distração, para você pegar alguma coisa. E isso te atrapalha depois nos momentos de calma e concentração que você precisa ter. Então, eu vejo cada vez mais uma dificuldade das pessoas que me acompanham, que me mandam perguntas e tal, de se concentrar. Laura, como faz para concentrar? Eu estudo 15 minutos, já começo a querer sair, já começo a querer fazer outra coisa, não lembro do que eu estudei. É por isso, você está condicionando o seu cérebro a ficar o tempo todo hiperestimulado. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, hoje eu também escrevo romances, né? Eu sou apaixonada Legal. pela escrita. Eu tenho. Vou até mostrar, dá licença. Sim, por favor, por favor. Eu tenho meu romance concurseiro. Se não fosse por você, a protagonista é uma concurseira, tá estudando ali para ser delegada. E aí, eu percebi que, às vezes, eu tinha vontade de escrever e eu achava que um dia a história inteira ia cair na minha cabeça e pronto, e era só sentar e escrever. E eu percebi que não, que eu precisava de um tempo parado em silêncio, olhando para o nada, para a história vir. E o mesmo vale com tudo que a gente está estudando e trabalhando. Às vezes tem uma coisa no trabalho que você precisa resolver, mas você não se dá a oportunidade de pensar, porque você está o tempo inteiro fazendo alguma outra coisa. Então eu comecei, por exemplo, a pegar o hábito de dirigir em silêncio. Então, às vezes eu entro no carro, tem dia que eu tô afim de ouvir uma música, não tem problema nenhum. Não, tô ouvindo um podcast aqui, vou continuar ouvindo, ótimo. Mas eu peguei esse hábito de, sempre que eu tô com vontade, que tá tudo bem, dirigir em silêncio. Daí, às vezes, eu vou 25 minutos, 30 minutos em silêncio, pensando. Aí, às vezes, me vem uma história inteira, um pedaço da história que não estava se resolvendo. Às vezes, eu lembro de uma pessoa que eu tinha que ter conversado. Então, eu dou chance do meu cérebro de existir, de processar as informações, sem ficar o tempo inteiro jogando coisa para dentro ou forçando ele a tomar decisões em milissegundos, né? Porque quando a gente está na rede social, naquele modo, né, de ir passando videozinho em videozinho, você está obrigando o seu cérebro a tomar uma decisão em milissegundos se aquele vídeo vale a pena ou não. Isso é muito desgastante mesmo. Então é um pouco isso, às vezes tomar um banho em silêncio, dirigir em silêncio, ficar um tempinho, vou de ônibus, fica um tempo em silêncio, olha a paisagem, né? Dê tempo do cérebro descansar. Isso é fundamental. A gente precisa revalorizar o silêncio. Sim. Porque realmente a nossa sociedade, a partir do surgimento do rádio, né, que a dona de casa colocava o radinho já de manhã para fazer as suas coisas, que a gente é difícil imaginar uma época que a gente não viveu como que era o dia a dia, mas por milênios não havia nada a não ser a voz humana e a natureza. Sim. Né? Então, como dizem, não sei se eu estou certa, mas falo que o nosso cérebro é dos primórdios, é do homem da caverna. Sim. E a nossa sociedade é totalmente oposta ao funcionamento sadio dele. Então, uma das coisas que ele precisa é esse ócio, é esse que você falava, esse tédio que implica um silêncio. Mas a pessoa vai ter que passar por uma purificação primeiro, quando ela está só acostumada a escutar música, ou Instagram, ou TikTok, porque no começo é um desconforto. Sim. Entendeu? É que é um cara que é alcoólatra e ele parou de beber. Nos primeiros meses vai ser muito difícil para ele, até ele provar a alegria de não depender daquilo ali, ele vai passar por uma crise. Então, a gente está convidando as pessoas a passarem por essa crise, porque ela vale a pena, porque o fruto que sai disso é bom. O fruto que sai disso é um cérebro mais sadio e uma rotina mais produtiva, né? Como você tanto fala. Então, a pergunta agora é, para dar esse passo, você acha que esses aplicativos que a gente coloca no celular ou no computador para saber quanto tempo você gastou, você acha que é um primeiro passo importante para você saber realmente quanto tempo você está gastando? Eu acho que é igual eu vi a foto do professor, né, me mostrando que eu estava no telefone. É legal você ter informação e fazer esse diagnóstico, porque às vezes é um problema que você acha que você não tem, mas você tem, e às vezes você não tem mesmo, às vezes você já é equilibrada e usa um tanto correto. Eu nunca usei esses aplicativos que você instala para ver e tal, porque no iPhone já mostra por aplicativo, você consegue já ter esse diagnóstico, mas talvez outro telefone precise.
E eu acho importante você fazer e olhar o que já foi. Então, não pode, tipo, vou instalar agora e aí você já começa a se segurar para ver que era menos, entendeu? Então, olha já o que já passou, né, para você saber da realidade, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para se programar e entender. Estou gastando muito tempo nesse aplicativo, é nesse. Eu estou olhando mais nesse horário, eu estou olhando mais nesse horário. Por que será? O que está me levando? Então, para você se conhecer, é importante ter esse input, né? De onde está vindo. E uma coisa que eu acho que é mais triste do uso de redes sociais, assim, é que a gente se perde lá dentro. É feito para segurar a gente lá dentro por mais tempo, né? Para você ter recompensa, recompensa, recompensa. Você não vê o tempo passando, você acha que foram 5 minutos, mas se você olhar de verdade, fiquei 40 aqui, nessa sentada aqui rápido e tal. Então a gente perde esse tempo sem ver, e é um tempo que muitas vezes você não tira nada dele. Então, às vezes eu já tentei fazer esse exercício. Eu li em algum lugar e eu fiz esse exercício. Que eu fiquei um dia assim à toa, tava olhando. Eu nem tenho TikTok, se não uso, eu uso o Instagram mesmo. Mas mesmo assim, às vezes me pega nos Reels lá, né? E aí eu fechei e o exercício é o seguinte: me fala 3 vídeos que você acabou de ver. Não lembrava. Eu só vi bobagem. Aí, tipo, eu vi um gatinho que não sei o quê. Aí vi o negócio do esporte. Aí, sabe, tipo, são coisas que a gente não traz, porque o cérebro ele entra num estado de. Em inglês seria numbness, que é tipo. Você fica meio atordoado ali, que ele sabe que não precisa reter nada daquilo, que não vai ser pedido depois, que aquilo é meio que um estado meio estranho, meio de suspensão, assim, sabe? Então é um tempo que às vezes você realmente joga fora. Exatamente, isso é muito importante. Você também diz que o maior problema do uso excessivo das redes sociais é o impacto negativo da sua capacidade de atenção, por Sim. causa da superestimulação das pequenas doses de dopamina, que depois incapacita a pessoa a focar, conseguir ler textos e livros inteiros até o final. Como o uso da internet durante tarefas importantes interfere na produtividade e na concentração, e por que a ideia de multitarefa é falsa? Tá, então vamos lá. Quando você tá. Essa coisa do multitasking, né, de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, realmente é falso. O nosso cérebro ele não tem essa capacidade. A gente não tem um computador com 2 CPUs que vão rodando em paralelo, né, para atividades cognitivas. A gente consegue, por exemplo, trabalhar e caminhar, né, igual tem gente que faz com esteira, que é uma atividade motora e uma cognitiva, isso tudo bem. Mas 2 cognitivas, ou você tá focado no trabalho, você para um pouquinho para olhar uma notificação, daí você volta, essa transição te custa. Tipo, é como se você estivesse gastando mais combustível ali do seu cérebro fazendo essa transição de uma coisa para outra, e você demora a retomar aquele estado de foco que você estava. Então, às vezes você pode levar 15, 20 minutos para voltar ao estado de concentração para uma coisa que você olhou para o lado rapidinho e, tipo, respondeu uma mensagem, entendeu? Então, o prejuízo ali é muito maior nessa parte da multitarefa. Mas a questão do foco e da concentração me chama ainda mais a atenção, porque o que acontece? Principalmente essa geração que veio desde cedo com tablet, com videozinhos, com rede social, e agora, a gente também, depois que entrou nesse mundo, né? A Uhum. gente vai se habituando a essas doses de dopamina, igual você mencionou, que são diversões com hiperestímulo. Então, são vídeos, aqueles vídeos, hoje em dia, o pessoal vai se profissionalizando, né? Então, não é nem mais uma pessoa falando, é vários cortezinhos, aí a pessoa chega de um lado da tela, chega do outro lado da tela, tudo muito dinâmico o tempo inteiro. Aí tem música de fundo, aí tem efeito especial, aí tem inserção. Por quê? Não basta mais você sentar e olhar uma pessoa falando. Não prende atenção, o vídeo não vai vingar, então eles não vão fazer assim. Eles têm que fazer uma coisa muito chamativa, muito dinâmica, muda não sei o que, muda tom de voz, muda o ângulo, vai andando para chamar atenção. E isso vai viciando a pessoa que consome sempre esse tipo de conteúdo, e na hora que ela vai sentar e estudar, que ela vai olhar para um livro, que tipo é uma página em branco com palavras ali em preto, não apita, não grita, não sai barulho, não muda, ela não vai conseguir se concentrar. O cérebro ele está acostumado a um grau de estímulo muito maior. Daí ela vai ler 10 minutos e falar, ai, cansei, vou ver um pouquinho de Instagram, mas legal. Então, a capacidade de você sentar e focar vai se perdendo por conta disso. Você está treinando o seu cérebro num nível tão alto de recompensa que é mais difícil você ficar em silêncio.
Por isso que aquelas atividades que a gente mencionou do ócio, do tédio, do silêncio, te ajudam na concentração para quando você precisar sentar e estudar, sentar e trabalhar, focar numa tarefa mais difícil. E por isso, tem até um livro que eu queria trazer para vocês, que é o da Marianne Wolf, O Cérebro no Mundo Digital. Esse aqui, você já viu esse? Não, eu vi porque você citou no seu vídeo, mas não li ele ainda. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo, assim, muito, muito mesmo que vocês leiam. Ele, assim, abre a nossa cabeça e traz mais atenção para essa questão das redes. Ela foca muito no papel da leitura e na diferença da leitura que se faz hoje. Por exemplo, a pessoa fala, eu leio legenda de Instagram, eu leio notícia. Aí a pessoa lê a notícia, ela lê o quê? Lê a headline da notícia. E aí, hoje em dia, nos jornais, vem até algumas partes em negrito e grifado, você já viu? Porque a pessoa não tem que ler tudo, ela vai ler só aquilo. Que é o que ela chama de leitura rasa, versus a leitura profunda que a gente tem, que seria de um livro inteiro, de um capítulo inteiro, de algo com contexto, com comparação, com profundidade que a gente não tem. Então, quando você está o tempo inteiro viciado nessas coisas rápidas, você perde a capacidade de se aprofundar num assunto. E isso vai te atrapalhar numa série de questões ali, profissionais, de aprendizado e de concentração. Você foi falando e foi me vindo coisas na minha mente. Eu vou falar duas coisas sobre isso. Uma é um testemunho. Eu fiz Relações Internacionais em Buenos Aires, quando eu tinha 19 anos. Estudei 5 anos lá. Beleza. E, imagina, nada a ver, não existia internet. Não existia internet. E eu era acostumada a ler uma revista que hoje eu acho péssima, mas eu lia na época, a Capricho. Ela chegava na banca, né? E eu li aquilo. Eu fui sempre uma boa estudante, muito disciplinada, sempre notas boas, mas eu não estudei em colégios que me exigiam muito. Então, eu estudava 2 dias, um dia antes da prova e já bastava. Isso aí até o 2º grau. Então, eu estava acostumada a ler Capricho e ir bem na prova, só isso. Apesar do meu pai, eu tenho a imagem dele que eu nasci e ele estava com o livro na mão, entendeu? Então, isso me incentivou muito, muito mesmo a leitura. Mas, enfim, cheguei em Buenos Aires, a primeira aula, eles te dão o que você tem que ler, você vai lá na Xerox, e aí você dá o número e me vem um negócio desse tamanho aqui, de um autor lá sobre teoria das relações internacionais, e você tinha uma semana para resumir aquilo ali. Eu lembro que eu chorei. Eu chorei, falei para o meu amigo assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ler isso? Eu estava desesperada, porque eu nunca tinha lido um livro de verdade, eu só tinha leitura rasa, como você comentou. Entendi. Então, o meu impacto foi muito grande quando eu tive que ler uma coisa que me exigia concentração, me exigia foco, exigia vocabulário, exigia aprender a fazer resumo. Eu achei muito legal quando eu vi você falando sobre mapa mental, porque eu não sabia desse nome, mas eu fiz mapa mental para todas as minhas provas, porque na Argentina você estuda o ano inteiro e a prova final é oral, não é escrita. O professor pode te perguntar o ano inteiro. Então, eu lembro que eu fazia os mapas e pregava na parede. Então, a minha sala era toda cheia de papel e eu ia andando e falando. Entendeu? Porque era o jeito que eu lembrava, era aquelas memória visual, né? Perfeito, para fazer a recuperação ativa das informações com base nos gatilhos, é muito, muito bom. Exatamente. Então, assim, primeiro isso, quer dizer, você vai ter que chorar de alguma forma para você aprender a ler algo profundo, algo que te dê substância, algo que te faça crescer, algo que te faça ir para um outro nível. Não tem como, né? A minha filha mesmo está passando por isso agora, ela está com 13 anos, ama ler, e ler esses livros grossos, como Nárnia, por exemplo, em pouquíssimo tempo, e está saturando já, ela não tem mais o que ler nessa parte. Eu falei, filha, agora você vai chorar um pouco, porque agora você vai começar uma outra fase. Você vai começar livros que não vão te dar gosto sensível, você não vai ficar com a sua imaginação a 1000 por hora, mas você vai ter, se você passar por essa fase, um prazer que é do conhecimento, que é próprio da alma, que não dos sentidos, que é elevado, que vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, uma pessoa que pode contribuir com a sua família, com a sua sociedade. Mas eu falei para ela, você vai chorar,
Não tem como, porque a gente não nasceu com essa capacidade. Eu li só uma frase que estava grátis nesse livro que você citou, porque eu fui lá na hora buscar, e ele fala: a leitura não é algo que vem com a gente quando a gente nasce, é algo que a gente aprende. Exato. O nosso cérebro não foi feito para ler. Ele Então você precisa ser treinado, não é natural para nós. É o que você exatamente. falou, né, da gente ter um cérebro antigo nos mundos atuais. Tanto esse livro fala muito sobre o papel da leitura, inclusive da leitura de ficção, nessa criação que a gente está querendo, da capacidade de compreender ideias abstratas, da capacidade de se concentrar por mais tempo, de entender a leitura, de velocidade de leitura, da compreensão das informações e tudo mais. E quando alguém chega para mim com um caso muito grave desses, do tipo, eu não consigo me concentrar, eu sento, eu leio a mesma frase várias vezes, não vai, eu falo assim, então tá, vamos combinar agora? 1 hora por dia você vai pegar um Harry Potter, você vai pegar o livro que você quer ler, aquele romance que você quer ler, aquela fantasia que você quer ler, um livro de ficção que você quer. Não é para pegar Machado de Assis, não é para pegar um clássico difícil, é para pegar um livro que você vai sentir prazer lendo. Você vai ler 1 hora por dia. Você vai acostumar a ficar sentado, não é para pôr música, também tem isso, a pessoa vai ler, põe música. Não é para pôr música, é para você sentar e focar nessa leitura. Isso vai te ajudar com vocabulário, com estrutura de frase, com capacidade de concentração, porque vai voltar a treinar seu cérebro a ficar mais tranquilo, sem aquelas doses gigantescas ali de hiperestímulo, né? E vai te ajudar com essa compreensão. A leitura de ficção ela é muito rica para o nosso cérebro, porque a gente roda uma série de simulações. Então, o autor vai descrever um cheiro, ele vai descrever uma paisagem, ele vai descrever uma pessoa, ele vai descrever uma ação, vai ter um diálogo com o contexto. Você vai ficar pensando quais são as intenções daquele personagem, o que esse personagem está pensando, aumenta a nossa empatia. Então, tem uma série de benefícios que muita gente, às vezes, depois de velho, assim, não, já saí da adolescência, agora eu leio só não ficção, só desenvolvimento pessoal, não sei o quê. Cara, a ficção torna a gente muito mais empático, muito mais sábio, como se a gente vivesse várias vidas. E na minha cabeça, a leitura de não ficção, a leitura de ficção vai te ajudar a combater um pouco os efeitos do uso excessivo das redes sociais. Então, a gente consegue balancear. Se você fica muito hiperestimulado, mas você vai ter 1 hora no seu dia para você sentar, respirar e ler em silêncio, já é um contraponto ali. Então, eu prezo muito pela leitura. Muito legal, muito bom, urgente esse trabalho. E aí então isso aí foi uma coisa, agora o segundo ponto foi enquanto você estava falando, eu lembrei que eu levei a minha filha no postinho e eu sentei na cadeira, do lado tinha uma mãe com um filhinho que colocou a cabeça no colo dela e mais 2 filhos, cada um com um celular. Você via que era uma família pobre, mas cada um tinha o seu celular. Sim. O que me impactou foi porque, como eu estava do lado dela, eu conseguia ver o que o menininho estava vendo, menino de 5 anos, mais ou menos. Laura, ele passava no Instagram desenho atrás de desenho, mas ele não conseguia fixar nenhum. Porque a gente está falando de um problema muito grave. Não é que ele está vendo um desenho que é feio esteticamente, que não traz valor. A gente podia falar de vários pontos negativos quando uma criança está vendo desenho. Você tem que ter o valor, né, moral para você julgar aquele desenho para o seu filho. O que está alimentando a consciência do seu filho? Mas naquele caso ali, isso aí é depois. Eu estou no anterior. Eu estou que ele não consegue parar. Imagina um cérebro desse como é que está doente. Como que o menino desse vai estudar depois? Sabe uma comparação que casa direitinho com esse caso? O algoritmo é feito assim. Você vê, ele vai ver um desenhozinho. Esse é legal, mas deixa eu ver se tem um outro mais legal. Não, esse é ruim, deixa eu ver se vem um legal. Esse é ruim. Esse é legal, mas deixa eu ver outro. E vai passando. É como se ele tivesse viciado em jogo. É como uma roleta. É como se fosse um cassino. É o mesmo tipo de estímulo que a gente tem num cassino, que inclusive é proibido aqui, né? Imagino. E você vai dar isso para uma criança. Então, assim, minha criança vai assistir alguma coisa no tablet, na televisão, põe o vídeo e que ele assista aquele vídeo até o final. Ele tem que entender que é possível você se aprofundar numa coisa. Não é para ficar nesse limbo de vai de um para outro. E tem uma frase nesse livro que é muito marcante. Os últimos capítulos são muito dedicados à parte de criança, de criação de filhos e do impacto no cérebro, com a exposição muito precoce, né, à rede social e as tecnologias em si, né? E tem uma frase dela que me marcou muito,
que eu queria até trazer para vocês. Eu não me especializo muito nessa parte de infância e tal, eu fico mais no estudo adulto, mas ela falou assim, que o tablet é a nova chupeta. Isso me pegou, eu achei pesadíssimo, né? Porque a chupeta foi muito criticada, né? Hoje em dia, muita gente tira, não dá, né? Não pode, não sei o quê. E o tablet é a nova chupeta. É a coisa. O neném tá chorando? Dá um tablet. Tá me... Ai, eu quero um sossego. Põe no celular, põe na TV, faz isso, faz aquilo. E assim, tem que saber os riscos que você pode estar colocando ali o seu filho, né? À mercê, né? Então Na verdade, nós, como pais, porque eu tenho uma filha, mas eu tenho um irmão que tem 6 filhos e o outro irmão tem 8. Então eu Nossa. sou tia de muitos sobrinhos e a gente vive na mesma cidade, muito perto um do outro. Então, eu tenho muita prática, né? Desde 0 anos até 13, 14. E a gente, como pai e educador, a gente é obrigado a fazer uma reflexão em relação a isso. É Sim. obrigado. Não dá para você dar o tablet como se ele fosse uma chupeta, porque ele é terrivelmente mais perigoso do que uma Muito mais chupeta. perigoso. Então, a frase é boa, mas é o início de um despertar que o pai tem que ter para ele Sim. poder comparar. Porque essa mãe de hoje, que comentou comigo que ela teve esse detox, chegou a falar com algumas amigas, a alertar essas amigas, dizendo: olha, eu passei por isso, a minha filha estava viciada, tirei, ela passou por essa fase, agora ela está brincando de boneca de novo e tal. E ela falou que nenhuma das amigas deu bola para ela. Ai, que bobeira, que exagero. Ai, deixa ele ver. Todas assim. Mas a que mais me impactou foi o exemplo que ela deu de uma mãe que falou: não, meu filho tem 2 anos, às vezes ele acorda com insônia à noite. Eu dou o celular para ele ficar vendo. A mãe volta a dormir, gente. E a criança de 2 anos com... Então essa criança, ela fica vendo até ela o quê? Até ela capotar. Então, quer dizer, Laura, a gente tem que se perguntar como educador, que geração que nós estamos criando? Sim. Que sociedade vai ser essa tão doente, onde a criança vai ter dificuldade de conversar com alguém? Por causa que ele está dopando o seu cérebro desses estímulos e depois nada vai satisfazer, porque eu escutei também, você também falou no vídeo, sobre depois a vida fica muito chata quando você está superestimulando o cérebro. É o contrário. A realidade é que a vida real, ela é magnífica, ela que é a maravilhosa, ela é a que a nossa alma tem sede de viver plenamente. Só que nós temos um organismo fisiológico, biológico, que a gente tem que saber como funciona, porque ele pode ser fisgado, como ele está sendo fisgado por esses aplicativos que gastam milhões para saber como que a gente fica lá, como o dono da Netflix falou, né? A gente está competindo com o YouTube, Facebook e com o sono. Eu fiquei chocada com isso também. Então, quer dizer, é um alerta para os pais que a gente deixa. Não dê isso como se fosse um brinquedo inofensivo para o seu filho, porque você está dando uma arma. Sim. Nenhum pai daria cocaína para o seu filho dizendo: cheira só um pouquinho. E quando você está dando um tablet para uma criança de 2 anos, você está dizendo, você está, querendo ou não, colocando um instrumento, que o instrumento em si, se você souber usar com muita virtude, muito equilíbrio, maravilhoso. Mas uma criança, ela não está preparada, ela não tem maturidade nem psicológica para poder lidar com esse aplicativo. Tanto que essa menina de 10 anos, a filha dessa senhora que eu conversei, a mãe foi tão dura que ela falou assim: eu vou deixar o celular aqui e você não vai pegar. Você vai ver ele e você não vai pegar. Nossa, foi um detox mais difícil. Ela foi dura, né? Porque eu falei: olha, é igual um bêbado. Ele quer parar de beber, mas ele mora do lado do bar. Se ele morasse umas quadras longe, seria mais fácil, né? Aí eu falei para ela. Aí ela falava assim: mãe, eu quero, deixa eu pegar ele. Ai, mãe, minha mão tá coçando, deixa eu pegar. Ela falava não. Então, assim, gente, para mim foi um testemunho muito marcante, porque é uma pessoa que não estudou nada, não viu nenhum vídeo sobre isso. Ela falou assim: simplesmente eu rezei porque a minha filha estava muito esquisita. E eu queria saber a resposta. Ela estava muito mudada, ela estava muito rebelde, brigando, batendo porta. Ela não era daquele jeito. A resposta foi: tira o celular dela. Muito interessante, né?
Assim, tem uma série de pontos que eu ainda não estudei a fundo, mas eu acho que até dá para a gente levantar uma reflexão, para a gente começar a pensar, a reparar nesse uso de redes sociais por crianças e adolescentes, porque, por exemplo, a adolescência é uma fase que a gente está ainda em formação, que a gente ainda não tem a nossa autoestima muito consolidada, a gente se compara, a gente às vezes se sente pior que o coleguinha, às vezes se sente melhor que o coleguinha, tem tudo isso. E pensa, você, a gente né, conviveu ali durante a nossa adolescência com 40 pessoas na nossa sala, e o colégio tinha mais ali umas centenas de pessoas e tudo bem. Hoje em dia, na rede social, o adolescente, ele tem acesso ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, e ele compara, nossa, por que tem essa pessoa que não sei o que, é 1000 vezes mais famosa, mais bonita, mais rica, mais isso e aquilo do que eu, e a pessoa vai só se diminuindo. Qual o impacto isso pode trazer no longo prazo para um adolescente que está ainda formando a sua própria identidade, né? Então, assim, é algo que eu imagino que deva ser mais difícil ser adolescente hoje do que foi pra gente, que a nossa base de comparação aqui era muito menor, então a gente conseguia ter as nossas vitórias e elas não eram diminuídas pelas vitórias de pessoas extraordinárias no outro lado do mundo, alguma coisa assim, sabe? Totalmente, Então, totalmente. reflexão minha. Sim, não, mas na verdade, você leu o livro do Jonathan Haidt? Eu até tenho ele aqui, A Geração Ansiosa, né? Geração Ansiosa. Ainda não li, tô aqui, Não, me foi muito bem recomendado. Eu tô ansiosa para ler. ansiosa, essa ansiedade é boa, tenha ela. Não é ansiedade de ficar meio. Eu li ele, desses livros assim que você não aguenta parar, porque é Sei. muito bom, que te envolve, foi desse Aham. jeito. E ele, tudo que você falou, ele fundamenta com pesquisa. Ah, legal. Tudo que você falou, ele fundamenta com pesquisa. Ele ficou 40 semanas em primeiro lugar de venda nos Estados Unidos, esse livro. Né? Ele foi na Oprah, ele foi entrevistado pelo Príncipe Harris, ele conseguiu elevar esse debate ao nível público, através desse livro e do movimento que ele está lançando, que você pode... Ele advoga pela escola sem celular, então muitas escolas estão baixando o kit dele para saber como que faz essa transição, né? E ele estudou, então, muito essa questão da primeira adolescência que teve contato quando o smartphone já era massivo, porque ele foi lançado em 2007, mas foi em 2010, 2012 que ele virou massivo. Sim. Então, entre 2010 e 2015, os adolescentes que tiveram acesso ao smartphone, a depressão, ansiedade e mutilação é mais de 100% de diferença dos tempos anteriores. Sim. Então, ele fala justamente isso, que o cérebro não está pronto para ser tão atacado, tão violentado, tão cheio de comparação, que você não tem as armas para lidar com aquilo. Então, ele fala, o que o videogame é para o menino viciar, para as meninas seria a rede social. Porque elas têm essa coisa de se comparar, de ter uma figura para se assemelhar, para querer ser. Então, esse livro, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma imersão e a gente podia fazer assim um trabalho de divulgar ele no Brasil, tá entendendo? Eu quero muito ler ele, tem uma amiga minha que me recomendou, aí na hora eu já comprei, porque eu me interesso muito por esse assunto, mas ainda não peguei para ler e eu vou deixar ele separando aqui para passar na deixa aí, e qualquer coisa a gente pode fazer uma outra live só sobre ele, para poder divulgar ele, né, que vale muito a pena. Então, voltando um pouco aqui ao tema, sobre uma frase que você falou, que eu também gostei muito, que você falou assim, todo mundo quer alcançar uma meta na vida, é do ser humano querer ser vitorioso, conquistar algo, ter uma meta, isso é da alma, né? Mas você falou, toda meta exige foco. E aí você falou assim, eu não quero ter um cérebro defeituoso, um cérebro que eu estraguei por conta de um vício. O que seria, Laura, um cérebro defeituoso, estragado, comparado com um cérebro sadio? Não, eu fui forte nessa frase, né? Foi inspirada. Tava inspirada. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse efeito, né, das redes sociais no cérebro, no aprendizado, na concentração, focado na parte de estudo mesmo, que como eu mencionei é onde eu me interesso mais, eu comecei a me assustar.
E eu comecei a tentar lembrar de mim antes de tudo isso. E eu até ficava pensando, nossa, o que eu fazia ao longo do meu dia quando eu era adolescente, né? Não tinha direito ao computador, o que eu fazia? Eu ficava pensando nisso. É claro que também tem a questão dos anos se passando e tal, mas eu sentia que eu era mais ágil, meu pensamento era mais ágil, eu sentia que eu me lembrava mais das coisas e que eu conseguia prestar mais atenção. Hoje eu consigo lidar com isso aqui muito bem. Eu tenho uma série de hacks que eu aplico na minha vida, porque não sou imune, eu acho que todo mundo que é ser humano não é imune, então ele tá ali olhando, você tem vontade de pegar, nem que seja só para destravar e olhar para ele assim e pôr de volta. Então eu tenho lidado bem com ele, mas ao mesmo tempo eu fico com muito medo de ele me atrapalhar e de eu ir piorando e decaindo ao longo da vida por conta disso, por conta de algo que eu mesma fiz comigo. Então, fisiologicamente, né, tem toda aquela. Eu não sou especialista em neurologia nem nada disso, mas toda essa questão de você, que a gente comentou mais cedo, né, de você ser uma pessoa viciada em doses de dopamina e isso te atrapalhar a focar naquilo que você quer, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu não quero que o celular, a rede social, seja a última coisa que eu veja antes de dormir, a primeira coisa que eu veja ao acordar. Eu não quero isso para mim. Eu não quero toda vez que eu for fazer alguma coisa, que eu for esperar um elevador, que eu for esperar um Uber, que eu tenho que ficar mexendo. Eu quero ser uma pessoa mais capaz e eu quero manter e sustentar pelo maior tempo possível. Eu sei que, né, ninguém mantém a vida inteira no mesmo nível de cognição que a gente tem, mas que existe uma série de ferramentas que a gente pode sim, talvez, por que não, né, conseguir manter isso. Então, eu não quero perder para mim mesma, né, por assim dizer. E eu vejo os malefícios que o uso excessivo, de novo, eu sempre enfatizo essa questão do excessivo, porque eu não sou tão radical a ponto de, ninguém deve usar, todo mundo deve se isolar, apagar tudo. Quem quiser, ótimo, também não faz problema, mas eu acho que um pouquinho você consegue lidar, né, com o equilíbrio, da forma correta. Mas tem que tomar muito cuidado, porque as consequências são pesadas. Então é um pouquinho isso, é de você manter o seu cérebro sadio, um cérebro capaz de fazer o que ele quer fazer, né? Não necessariamente, quando eu falo fazer o que quer fazer, não é tipo, eu quero ficar dormindo. Não, eu quero, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero passar nessa prova, eu quero conseguir terminar essa pós, eu quero fazer isso. Então, para isso, eu vou precisar levantar na hora que eu não estou querendo levantar, mas eu vou levantar, eu vou ter que estudar mesmo sem querer estudar, eu vou ter que fazer por onde, né? Fazer aquela rotina que vai me levar para onde eu quero chegar. Eu quero ser a pessoa capaz de fazer isso. E não a pessoa que toda hora vai ter que ficar levantando, que toda hora vai ter que ficar largando mão daquilo. Então é um pouquinho isso. Eu tenho medo de não me preservar. E por isso eu tenho tomado mais cuidado com essa questão toda das redes sociais. Exatamente. É uma consciência, né? Você tem consciência de que o celular pode, por nossa natureza, pode nos controlar. Sim. Né? Eu não sei se você chegou a ver uma entrevista que o Tristan Harris, o ex-Google, deu. Sim. Você viu? E ele fala da técnica de persuasão que os aplicativos usam para você ficar mais tempo, porque todo o tema eu quero você preso aqui. É assim que eu ganho dinheiro, né? Exato. Então, ele fala as redes sociais, elas são gratuitas, porque, na verdade, a mercadoria é você, né? Isso é uma frase bem famosa, né? Sim. Que tudo que é grátis, na verdade, a mercadoria é você. Porque quanto mais tempo você passa no Instagram, mais anúncios você vai ver, mais a meta, né, vai ser recompensada. No YouTube é a mesma coisa. Quanto mais vídeos você vê, mais anúncios você vê, mais o YouTube recebe por isso. Então, eles querem te manter preso na plataforma. E eles desenvolvem o algoritmo do TikTok é surreal, assim, eu não tenho nem coragem de entrar ali, entendeu? Não quero ser escrava, então não entro. Não, eu acho que essa guerra, às vezes, eu nem venço, entendeu? Então, eu não entro, não. Eu já estou no Instagram, o Instagram já se aproximou tanto do TikTok que está ficando perigoso também. Entendi. Mas, enfim. Mas, realmente, eles fazem de tudo para você ficar cada vez mais, e nesse estado que a gente comentou, né? De você não ver o tempo passar. Então, fica mais perigoso ainda, né? Sim. Então, esse smartphone, que o nome é telefone inteligente, a gente poderia dizer que ele está fazendo uma geração ser mais burra, justamente pela incapacidade de focar, concentrar, raciocinar, ler um livro, resumir, escutar o professor, né?
Então, eu estudava de 8 a meio-dia, um professor atrás do outro, ele falando na minha frente. Parece que hoje a juventude, a infância não está capacitada mais para simplesmente ir absorvendo aquilo ali. Uhum. Eles estão inquietos, eles estão insaciáveis, né. Sim. Então, e pela primeira vez na história, a conclusão disso tudo é que o QI dos filhos, pela primeira vez, está inferior, porque a gente tende a evoluir e não regredir, né. Sim. Eu Então, vi. assim, então é muito importante a gente entender que não são bonzinhos que estão por trás querendo que você se divirta, não é esse o tema, né. Eles querem o seu tempo, porque o seu tempo vale dinheiro. Então, na hora que Sim, você consegue ver isso, você vai começar a fazer o que você falou, que é colocar regras para você mesma, isso. né. E você, no seu vídeo, você cita algumas delas. Eu achei super interessante, porque você não é exatamente: "Saia de tudo", você não fala, né, "Saia de tudo", não, use com moderação. Aham. Mas como seria esse com moderação? Eu acho que é igual dieta, né, você vai na nutricionista, ela vai te passar o cardápio, mas assim, né, nada vai acontecer se um dia você comer um chocolatinho, né, e sair Uhum. um pouquinho da dieta, tá tudo bem. E eu acho que com a rede social é a mesma coisa, porque também, eh, às vezes a pessoa acaba forçando um isolamento que para ela também não vai ser legal, assim, dependendo da rotina. É porque é tão específico, que tem casos tão graves que aí realmente o ideal é você sair por um tempo, igual foi o caso que você contou, sai por um tempo, normaliza ali a sua vida, volta a respirar e aí volta aos pouquinhos e tal, tudo bem. Mas para os casos mais medianos, assim, às vezes só esse regramento maior já é suficiente para você ter uma vida mais saudável. Então, tem uma série de coisas muito simples, são dicas, assim, dicas jornal hoje, sabe? Tipo, nada muito elaborado, mas que são coisas que me ajudam muito e por isso eu quis compartilhar. Então, o primeiro ponto que eu acho que é essencial é desabilitar notificações. Então, cara, o meu celular, a gente pode ficar aqui conversando por horas, ele não vai mudar disso aqui, não tem nada acontecendo. Eu tenho certeza que se eu abrir o WhatsApp, tem tipo assim, 50 mensagens, no Instagram tem 1.400 coisas, no YouTube saiu vídeo, saiu isso, e-mail, chegou mais um tanto. Mas, cara, eu tô aqui na paz, não tem nada acontecendo. Uhum. Meu celular nem liga. Aí, aí vai de cada um, né? Mas eu nem ligação ele não toca. Uhum. Porque eu não quero ser distraída, tipo, ser tirada num momento não intencional. Porque às vezes aparece uma mensagenzinha. A gente falou no negócio de você estar estudando e vem uma mensagem, você olha e volta, você responde e volta. Esse vai e volta atrapalha tanto a concentração que não vale a pena. Então Uhum. deixa para quando você tiver um tempo ali no seu dia, você olha, você responde. Né? Antigamente era assim, você conversava com a pessoa só pessoalmente, imagina, só por ligação mesmo, uma coisa bem esporádica, não era tanto assim. Então, tá tudo bem. Ah, não, mas no meu WhatsApp, no horário de trabalho, eu preciso. Ok, então deixa aberto no seu computador ali aquela parte do trabalho, tudo certo. Mas essa, para mim, tirar as notificações é essencial. E nos momentos de foco que você quer ter, então, preciso trabalhar nessa planilha, preciso estudar para essa prova, eu tenho meu horário de estudo agora. Eu recomendo até você tirar o celular de perto. Quando eu estudava para concurso, lá em 2017, na época, no horário que eu estava estudando, eu deixava o celular no quarto da minha irmã, no outro Uhum. canto, para você nem ver. Porque tem uma coisa muito interessante que o cérebro ele trabalha muito com comparações. Tem um experimento que eu vi, eu não vou mais me lembrar de onde foi exatamente, mas que me marcou muito, que foi assim, eles botaram os voluntários numa sala, sem nada, não tinha nenhum relógio na parede, e na mesa, é uma sala de aula, né, de mesas, assim. E tinha um botãozinho que você podia apertar para tomar um choque, se você quisesse. Quer tomar um choque no dedo. Um choque ruim, né? Não é gostoso, não. Um negócio incômodo. E aí eles tinham que ficar lá, se não me engano, 5 horas. Vamos pôr, um intervalo grande. Não podia dormir, não podia conversar, não podia fazer nada. Você podia tomar um choque ali de vez em quando, se você quisesse. Você acredita que boa parte dos voluntários tomava um choquinho de vez em quando? De tanto que ele não aguentava ficar sem fazer nada? E de Nossa, tanto que o cérebro compara, tá tão chato aqui que até um choque tá melhor. nossa. Quando você tá num ambiente e você tá fazendo alguma coisa, o seu cérebro tá o tempo inteiro comparando com as outras opções que você tem naquele ambiente. Então, se você tá estudando de frente para o seu videogame,
já tá te chamando. Sabe aquela coisa? Ai, tá me chamando, mas tá mesmo. Se você estuda com o seu celular aqui do seu lado, o cérebro tá o tempo inteiro comparando, ali tá mais legal. Vamos parar de estudar para olhar aqui? Então, o ideal é você tirar do seu campo de visão, sabe? Põe a mesa de frente para a janela, a mesa de frente para uma parede ou para alguma coisa assim que não vá te causar esse desconforto e te tirar daquilo que você quer fazer. Então, o telefone deixa longe, que aí você não vai toda hora parar para ficar olhando. Então, isso eu acho que é essencial. Outra coisa aí, mais focada na parte de rede social, que me ajudou muito, foi tentar quebrar o hábito. Aquele gatilho que você tem de sempre abrir e clicar na mesma coisa. Aí foi até engraçado. O meu maior vício era o Instagram. E aí ele ficava naquele atalho que fica embaixo do telefone, assim, os aplicativos mais usados, e eu deixava o Instagram, assim, o primeiro da direita. E, bom, eu trabalho com isso, toda hora eu tinha que postar stories e tal, para mim fazia sentido. Quando eu via, toda hora eu entrava, eu clicava para ver stories, aí entrava no explorar, quando eu via, gastei tempo, ótimo, à toa. O que eu fiz? Eu tirei o Instagram dali, botei na terceira tela dentro de um grupo de pastas, que eu só vou entrar quando realmente eu quero ou trabalhar, ou quando eu realmente, não, agora eu quero ver uns stories mesmo e tá tudo bem. Aí você vai lá, mas não era aquela coisa de destravou, clicou. E aí, no lugar desse aplicativo, na época, quando eu fiz a troca, eu coloquei o aplicativo do Kindle. Aí, toda hora que eu abria, eu clicava, achando que ia para o Instagram, abria o Kindle. Aí eu, bom, tudo bem. Aí eu li ali 2 páginas. Aí, às vezes, eu tava no Uber, eu li um pouquinho no Uber, ao invés de abrir o Instagram. Então, eu troquei esse modo automático das redes sociais. Então, eu deixei elas menos acessíveis, coloquei na terceira pasta ali da terceira página ali do aplicativo do celular. E coloquei ali alguma coisa que eu queria substituir. Então, hoje em dia, eu estou usando muito o Duolingo, por exemplo. Então, eu coloquei o Duolingo ali. Toda hora que eu abro, eu já não tinha mais esse hábito daquele lugar, mas eu coloquei ali como se fosse a coisa que eu mais abro. Então, toda hora que eu abro, tô com um tempinho aqui à toa e não sei o quê, em vez de mexer no celular, falta 10 minutos para uma reunião. Cara, eu posso pegar e mexer no Duolingo, né? Aprender uma língua, fazer os meus exercícios. Então, eu estou mantendo a constância no estudo de uma língua pelo celular e ao invés de ficar treinando essa hiperestimulação, treinando a desatenção, eu tô treinando foco, eu tô treinando memória, eu tô fazendo exercícios mesmo, né? Então, isso também ajuda de você mudar as coisas de lugar, que aí você vai ver, toda hora você vai clicar errado. Isso vai te lembrar o quanto você estava viciado em clicar naquela coisa. E fazer essa navegação não intencional. Aí, quando você quiser mexer mesmo, você vai até o aplicativo e entra. E eu acho que isso ajuda bastante. E outra coisa que eu acho importante, a gente até já comentou um pouquinho antes, nessa coisa de você se habituar a viver o momento presente. Sabe uma coisa que eu reparei recentemente, que eu até fiquei meio assim? Que hoje em dia, às vezes, tem gente assistindo TV com o celular na mão. Então tá passando um filme, a pessoa nem o filme mais segura a atenção da pessoa. A pessoa tem que ir no Instagram ver reels. Porque nem o filme, é uma coisa de louco, assim. O nível de estímulo que o cérebro está condicionado, que a pessoa não consegue mais assistir. Então, tomar muito cuidado com isso e tentar ser mais presente nas atividades, mesmo nas atividades de lazer. Então, assim, você sai com a família, poxa, deixa o celular na bolsa um pouquinho, sabe? Não fica... Porque é aquilo, se estiver em cima da mesa, o seu cérebro vai lembrar que aquilo te dá mais dopamina do que ficar aqui numa situação real. Então, tira e... tô assistindo um filme, tô, sei lá, lavando uma louça, deixa eu tentar focar um pouquinho no silêncio e tal. Então, colocar um pouquinho disso no dia a dia, eu acho que ajuda bastante. E outro ponto é que é uma mudança de hábito, né? É algo que já tá tão... já vai estar tão no nosso dia a dia, que a gente já está tão habituado a toda hora pegar, toda hora mexer e tal, que exige sustentação, igual a filha da sua amiga, né? Ela passa por um período ali de seca ali, que ela quer toda hora, mas depois isso vai se tornar mais normal. Então, eu acho que seriam mais ou menos essas dicas, assim, que me ajudam. Nossa, maravilhosas, acho que elas são super práticas, acho que ajuda mesmo, se a pessoa quiser, se ela vê, né, que ela tá perdendo com aquilo ali. E é super simples, né? Não tem nada muito mirabolante, é bom senso, assim, é você ter bom senso no uso, eu acho. Uma coisa que eu queria lembrar também é tomar cuidado com o uso excessivo de celular, principalmente de manhã. Assim que você acorda, isso é um hábito também que muita gente tem, né? Acorda, já abre o Instagram.
E já começa. Então, você já começa o seu dia com essas doses super altas de estímulo e de dopamina rápida. É muita coisa. Você acabou de acordar, entendeu? Então, calma. Não vai nessa ainda. Desliga o despertador, levanta, vai viver sua vida um pouquinho antes de já colocar o seu cérebro nessa, sabe? Te dê uma chance de ter um dia mais light. É a famosa higiene mental, né? É. De manhã e à noite, que muitos estão propagando ela como fundamental para a saúde mental. E eu troquei o celular como despertador por aqueles normais que fazem um barulho. Sim. E estou já há alguns meses com ele e realmente nossa, é outra coisa você acordar com aquele barulho, porque mesmo que eu não via, eu tinha que pegar ele para desligar, e só isso já me angustiava. Eu falei, a primeira coisa que eu peguei no meu dia foi o celular para desligar, isso me angustiava. E quando a pessoa ainda tem a notificação ativa, que ela desliga o despertador e já vê que o WhatsApp do trabalho já tem 10 mensagens, e aí do dia anterior já tem mais não sei quantos, você já entra num negócio ali que você já acorda estressado. Isso ali para ansiedade acaba com a pessoa. Então, ter horário, sabe, para ver as coisas também. Muito, muito, muito válido. E também isso que você falava do celular não estar perto, eu não sei se é o Jonathan ou outro que eu li, que se chama Nicolas Kardaras, The Glow Screen Kids. Ele é especialista em dependentes tecnológicos nos Legal. Estados Unidos. E também tem várias pesquisas nesse ramo, né? Então, eu não sei que livro que eu li, mas que já tem pesquisa comprovando que mesmo que ele esteja desligado, mas ele está sob a sua visão, te influencia. Então, isso que Exato. você fazia de colocar no quarto da irmã, é o que a gente tem que fazer se a gente quiser realmente conquistar alguma coisa nessa vida. É uma distração que a gente tem que tirar de perto, porque eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas também, né? Ficar o dia inteiro resistindo é muito mais estressante e muito mais cansativo do que simplesmente você deixar no outro quarto, entendeu? Deixa lá. Depois você pega. Você vai ver, gente, isso dá uma paz interior, assim. Eu lembro o dia porque eu já tinha o hábito há mais tempo de desativar a notificação de Instagram, de YouTube, até porque tem contas grandes, então ficava o tempo inteiro. Aí eu tirava dos aplicativos em geral. Mas o do WhatsApp eu deixava a notificação. Eu lembro o dia que eu tirei a notificação, que eu ainda não tinha me atentado que tinha desligado, sabe? Eu tirei, mas assim, na minha cabeça, como eu tô condicionada a ter notificação e olhar, quando tinha notificação eu olhava. E não teve notificação. Eu lembro o quanto esse dia foi produtivo e eu fiquei chocada que eu cheguei no final do dia, falei, nossa, eu fiz muita coisa, mas tá uma paz, o que tá acontecendo? Aí eu abri o WhatsApp e tava tanto de mensagem. Mas assim, tudo que eu consegui, eu resolvi ali na hora e deu tudo certo e tal. E eu vi, gente, realmente, toda hora, porque querendo ou não, às vezes é uma mensagem inofensiva, a sua mãe falou, comprei um pão para você, amanhã no lanche você vai comer, legal. Só que no que você responde, daí você abre, tem mensagem no grupo falando de alguma outra coisa, daí você sem querer, você clica no Instagram, quando você vê, já tá navegando, aí chega um e-mail. Então, às vezes uma coisa inofensiva no WhatsApp te leva a entrar num buraco negro ali que atrapalha toda a produtividade daquele momento de concentração que você tava. Então faz muita diferença. E aí eu até, na época, eu coloquei status no WhatsApp, que chama, né? Aquele legendinha que põe assim na pessoa. Não sei se é o status, não, é a descrição da pessoa. Eu coloquei assim, eu não respondo na hora. Pra também o pessoal ficar tranquilo. Aí hoje em dia, assim, eu costumo não responder depois das 20 horas, porque aí eu também já não olho mais. Mas também para as pessoas entenderem que não tem essa urgência. E aí, o pessoal, eu sou casada, meu marido fica ali, a gente trabalha de home office, aí, se tiver alguma urgência, alguém liga para ele. Que ele já deixa mais ativo e tal, ele não tem tanta essa coisa. Então, cara, virou uma chave na minha vida que eu fiquei muito mais tranquila, assim, toda hora. Eu tava chegando num nível que às vezes me dava taquicardia quando eu via que era mensagem de trabalho, que era alguma coisa. Aí, por exemplo, eu faço os mapas mentais para concurso, né? O mapas da Lulu. E eu tô sempre atualizando, sempre estudando, correndo atrás. Às vezes acontece de sair uma lei que eu não vi, que mudou, não sei o quê. Daí os alunos avisam, falam assim, saiu essa lei, pode fazer o mapa e tal. E aí eu tenho um grupo com o pessoal da equipe de suporte que chama Correções Mapas. Que aí eles mandam quando tem alguma coisa assim. E como eu sempre prezo por ficar atualizado, me dá angústia quando eu vejo que chegou uma coisa do grupo.
E às vezes é só uma dúvida do aluno, não entendi essa parte, não sei o quê, mas às vezes realmente é algo para mexer. E eu via que sempre que eu via essa notificação, eu parava tudo que eu estava fazendo, me dava taquicardia, eu falei, ai meu Deus, o que será que tá errado? O que será que tem que atualizar? Então era uma coisa que me alterava num nível desproporcional. E agora eu desativei, e aí no momento que, tipo, ó, tá, terminei essa atividade, deixa eu ver, olha o WhatsApp, chegou uma correção, deixa eu ver. Mas é um negócio que você já foi condicionado, já estava preparado para ver essas informações, então eu recebi de outra forma. E aí na hora eu já corri, já arrumo e pronto. Então, assim, mudou muito, assim, essa minha relação com o próprio telefone, que eu já estava ficando muito tensa, sabe? Então, é muito de percepção pessoal também, assim, que a gente vai aprendendo, que nos... Só que tem que se observar, é aquilo que a gente falou do diagnóstico, né? Se você não se observa, você acha que você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa assim, assado. Na verdade, não, é a forma como está organizada a sua vida. Eu tenho esse problema com as abas do computador, Laura. As abas do computador. Por quê? Porque, assim, eu nunca usei rede social, eu tentei usar rede social para postar algo, mas sempre foi como apostolado que eu faço. Então era tipo, não é um trabalho, é um apostolado, é uma formação que você dá, mas era sempre postando com algum objetivo, de elevar a pessoa, de mostrar uma ideia que ela não conhece, um Sim. conhecimento que ela não tem na área que eu estudo, né, que é a formação feminina. Mas, então, eu não tenho essa vancuriosidade de ficar olhando por olhar, porque desde o momento, assim, que eu tive um antes e um depois na minha vida espiritual, o primeiro livro que eu li, que me marcou até hoje, chamava O Tempo. E esse livrinho fininho, desse tamanho, mas como ele me marcou, dizendo, não gaste o seu tempo à toa. Ele é o primeiro dom que Deus te deu, você deve utilizá-lo da melhor maneira possível. E eu fiquei um mês com mulheres consagradas que tinham uma rotina de 6 da manhã a 10h30 totalmente impecável. E eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Então foi um contraste muito grande entre a minha não rotina e eu com 20 anos entrar num grupo onde 30 mulheres eram impecáveis. Aquilo ali foi um choque para mim, um choque. E tinha horário para tudo, para comer, para tomar um banho, para o estudo, para diversão e tudo. Então, assim, desde os 21 anos eu posso dizer que eu sou muito cuidadosa com o meu tempo. Então, não tenho esse tipo de problema. O meu problema é porque eu amo conhecer e estudar os temas que me apaixonam. Então, agora que eu comecei esse tema da hiperconectividade, eu pareço eu quero conhecer tudo, eu quero ler tudo que tem, né? E é um problema, porque eu tenho que assimilar cada livro, eu tenho que fazer o resumo, eu tenho que incorporar. Então, quando eu vi, eu tenho 40 abas no computador, porque um hiperlink para outro, para outro, para outro. Então, assim, um dos meus propósitos era, eu posso ter 4 abas, se eu tiver mais, eu tenho que ir apagando ela, porque isso no cérebro é uma loucura. Sim. Porque você, às vezes, nem terminou de ler o artigo inteiro, mas já teve 3 hiperlinks que você começou a ler outros 3. É tudo fora de foco. Tudo está te tirando. É igual você falou, não é? É igual uma notificação do WhatsApp. Acabou, você foi para lá. Já tem pesquisa comprovando que demora 20 minutos para o seu cérebro voltar. Né? Então, assim, como você falou, você tem que autoanalisar e falar assim: olha, aqui eu estou errando, aqui eu tenho que melhorar. Né? Outra coisa é que eu converso demais com os meus irmãos. E a gente usa o WhatsApp. E são coisas super interessantes, legais e tudo, só que depois que eu vi que demora 20 minutos para voltar, eu falei, caramba, eu estou interrompendo meu irmão no trabalho dele a cada 10 minutos com uma pergunta. Falei, isso não está certo. O Tristan Harris fala isso sobre o respeito da atenção do usuário. Sim. A luta dele é que as plataformas comecem a ter um respeito pela sua atenção, que não usem ela simplesmente como uma mercadoria, né, que é agora. Então eu falei assim, Jones, eu decidi que eu vou juntar tudo que eu vou te falar e vou te mandar meio-dia. E depois eu vou te juntar tudo e vou te mandar 6 horas da tarde. Ele, nossa, que avanço! Por quê? Porque você tem que se dar conta do que você
está fazendo de errado e que você está trabalhando outras pessoas. Uhum. Né? Você tem que ser sincera consigo mesmo e fazer essa análise. Né? Uhum. Outra coisa, entre essas suas dicas, uma que eu acho muito legal é você sair para caminhar sem o celular. Sim. Nossa, eu lembro, quando eu tava planejando o meu romance, eu tava na praia uma vez, que eu fui eu e meu marido, acho que a gente ficou 7 ou 10 dias, e eu saía no final do dia caminhando, sem nada, sem ele, sem ninguém, em silêncio, e era o momento que o meu cérebro pensava, e eu pensava no que podia acontecer, aí não sei o que, sabe? Você é um negócio muito mais relaxante do que você sair. Porque eu tive a experiência, por exemplo, de sair para passear com a minha cachorrinha com o celular na mão. Aí, eu vou levar porque eu quero fazer videozinho. Aí eu fazia o videozinho, ao invés de guardar e continuar o passeio, aí eu ficava olhando quem viu o videozinho, aí eu ficava olhando no WhatsApp, aí falava como falava com o outro. Acabou que o passeio mesmo, quem curtiu foi só ela, entendeu? Eu nem tava ali presente. E tem até uma charge que eu já vi uma vez, que era uma foto assim de um dono com um cachorrinho assim no parque, e aí tava o cachorrinho olhando o parque e o dono no celular. Aí, tipo, no dono saía um balãozinho e mostrava as notificações, as redes que ele estava olhando. E do cachorro saiu o balãozinho mostrando o parque, que era onde ele estava e que ele estava presente. Legal. É muito fofa essa charge, que mostra assim, ele estava presente e o dono não estava, simplesmente não estava ali. Então, fazer um pouco do que a gente disse, né? Se dar essa chance de fazer algumas coisas em silêncio, não só para ficar em silêncio em si, mas para aproveitar aquela coisa. Qual a sensação do sol batendo no seu braço? Olha, aquela florzinha tá nascendo, né? Vai passear com o cachorro, deixa ele cheirar, brinca, faz carinho, né? Aproveita aquele momento também. Então, acho que tudo isso traz a gente de volta um pouco para o que a gente era para ser, né? Então, não é que é para você ser o dia inteiro, né? Vamos ignorar, nada disso, né? Nada radical desse jeito, mas cara, você não pode se dar 10 minutinhos para ir ali na janela, dar uma olhada como está o movimento, fazer um passeio, alguma coisa assim, né? Para voltar às origens. Sim, exatamente. Eu lembro que as primeiras vezes que eu saí sem celular, a mente da gente está tão viciada que eu falava: e se alguém me mandar uma mensagem? E se minha mãe precisar de mim? E se meu irmão esqueceu do não sei o quê? Você fala assim, gente, sabia que tinha vida antes desse WhatsApp e as pessoas sobreviviam? Então não é porque eu estou sem celular meia hora que o mundo vai acabar, vai ficar tranquilo, vamos andar e vamos pensar na vida um pouco, né? Exato. E tem um canal que eu conheci através desse artigo que eu mencionei no começo, dessa menina que falou Saudade de um Tempo que eu não vivi. Vou te mandar ele para você ver que eu... quero ver. Você lê inglês? Sim. Ah, tá, porque em inglês é muito mais rico, o original, do que o que eu traduzi, né? Mas, enfim, ela cita um TikTok viral, que ele mostra, em 10 segundos, ele toca no problema da hiperconectividade, da vida digital comparado com a vida real, como que a tecnologia está transformando a nossa vida, infelizmente, não no melhor sentido, né? E um deles é sobre ele. Eu queria que você visse os 6, que eu coloquei no meu canal, os 6 shorts que me impactaram sobre esse tema que ele fala. Mas eu vou contar um, que é essa charge, igual você falou, é uma imagem só e diz tudo. É impressionante como, né, a inspiração da pessoa para ela, em tão pouco tempo, conseguir te passar uma mensagem e você falar, gente, é isso aí, a gente está errando nisso aqui, a gente tem que acertar nisso. Ele vai buscar a namorada dele, aí ele mostra tipo uma cena antiga, a casa como era, muito mais aconchegante, muito mais bonita, a arquitetura muito, né, mais com valor, aquele carro lá, aí ele sai com um buquê de flores para buscar a namorada para o encontro. Aí aperta, ela aparece toda bonita, aí ele olha para ela e, nossa, como você tá linda, e entrega o buquê, e eles dois saem. Corta a cena, aparece a casa moderna, aquele cinza, aquele carrão, e aparece só assim, Laura, lá em cima, here, tipo, tô aqui. Desce. Ninguém mais toca campainha, né? Não, ninguém toca, ninguém tem um contato privilegiado primeiro, de face a face. Literalmente, o nosso cotidiano está sendo dominado pelo smartphone, literalmente. Então, ele tem 6, assim, de uma forma que ele se pergunta, quando é que paramos de olhar para cima e só estamos olhando para baixo, né? Então, para terminar,
eu gostaria de perguntar para você sobre se você tem de manhã ou à noite algum momento que você separa ou para uma meditação ou para um silêncio, sozinha realmente. Eu já tentei esse hábito de meditar, confesso, não pegou. Eu queria, eu tenho que tentar mais, assim. A questão de sentar para meditar e tal é uma batalha que eu ainda não venci, mas eu já li alguns artigos a respeito, assim, não tem nem discussão dos benefícios que isso pode dar. Mas o que eu consigo fazer hoje é, ao longo do meu dia, ter esses momentos. Então, eu não tenho na agenda, tipo, ficar em silêncio ou algo programado nesse sentido, mas eu venho me policiando e venho me orientando para colocar esses momentos ao longo do dia. Então, de manhã eu acordo, eu faço as coisas mais ou menos em silêncio, eu levanto primeiro, então também não pode fazer muito barulho. A primeira coisa é cuidar das cachorrinhas, tem que dar comida, né, aquela coisa de brincar. Então, esse momento do despertar e sem ir direto, né, pro telefone. Eu tenho pavor de acordar e ficar na cama mexendo no telefone. Isso para mim, assim, é você se sabotando na primeira decisão do dia, você já se sabota. Então, você põe, é igual o botão de soneca também, né? Eu vou acordar às 6, né? Vamos supor. A primeira decisão do dia é não cumprir a promessa que você fez para você mesmo ontem. Então, tipo, Uma frustração, né? a primeira decisão é você, não dou conta não, deixa eu procrastinar minha vida. Então, eu tento vencer um pouco nisso. E tentando pensar aqui em momentos específicos, eu acho que eu distribuo isso muito ao longo do meu dia, assim. Então, eu não tenho um momento certo. Mas uma coisa que eu não abro mão, que é um pouco nessa linha, é todos os dias antes de dormir, eu desligo o telefone. Desligo não, né? Hoje em dia a gente nem desliga. Põe no modo avião, deixo ele carregando para lá, não mexo mais, não quero mais nem saber do que está acontecendo. Deito na cama, pego um livro e fico lendo até a hora de dormir. E antes de dormir eu não volto, deixa eu ver o que aconteceu desde o momento que eu... Não, então eu fico, é um momento de silêncio, não vejo televisão, não vejo nada, para tentar também dar aquela relaxada. E nossa, eu não consigo, pode ser, vamos supor, se eu fiz uma live, fiquei até 11 horas da noite, ou sair, alguma coisa, eu não consigo chegar e dormir, eu tenho que chegar, sentar, não, vou ler, nem que seja 2, 3 páginas, para dar aquele respiro, voltar a alma pro corpo, né, sei lá. Sim. Pra conseguir dormir, sabe? Então, um pouquinho assim. Nossa, eu não sei como te agradecer, acho que foi valiosíssimo tudo que você falou, acho que foi valiosíssimo, acho que suas dicas são muito práticas, por isso que eu fiquei feliz quando você aceitou esse convite, é a primeira entrevista do nosso canal, e gostaria de convidar as pessoas para realmente, primeiro, para um despertar, para esse valor da vida real, o tanto que ela é rica, o tanto que ela vale a pena. Eu tenho 2 tias que moram em Lavras, eu acho que fazia mais ou menos 7 anos que nós não nos víamos, e de manhã uma delas sempre tem que me dar o bom dia, sempre, todo dia, bom dia Júlia, ou alguma coisa alguma mensagem dela, né. E hoje, exatamente hoje, às 7h30 ela chegou para fazer uma visita. E quando eu abracei ela, eu falei assim: "Que alegria não ser o bom dia do WhatsApp, que alegria ser o bom dia de eu olhando você, pegando em você e te dando um abraço", que é incomparável, incomparável. Então, assim, não achar que a vida fora das telas é chata, ela é muito boa, mas se você acha que ela é chata, é porque você já está viciado, já é um sinal para tomar consciência, tomar as rédeas, como a Laura fala muito, de concentração e foco para alcançar a sua meta. Você gostaria de deixar uma mensagem final, Laura? Queria. Não, primeiro foi um prazer enorme essa conversa, muito obrigada pelo convite, né, e muito chique ser a primeira aí pra gente conversar, com certeza eu vou acompanhar os próximos episódios, esse é um assunto que me interessa muito, e eu torço muito para que o seu trabalho chegue a muitas pessoas, porque é uma solução necessária, e às vezes pode até parecer, nossa, que exagero, né, teoria da conspiração, não sei o quê, mas realmente é algo que exige uma reflexão maior, exige um cuidado maior no dia de hoje, a gente tem que, nossa, se policiar muito. E eu estava aproveitando que a gente está gravando agora, que está aqui no início do ano, né?
eu estava fazendo minha rotina, né? Eu falei, vou fazer minha rotina do novo ano. E aí eu estava querendo voltar com algumas coisas. Então agora eu me comprometi a voltar esse ano com o hábito de desenhar, que quando eu era nova eu desenhava muito, isso foi se perdendo ao longo da vida. Então comecei uma aula e tal. E fui colocando alguns horários ao longo do dia. Estou fazendo Duolingo, igual eu falei também, 15 a 20 minutinhos todos os dias. E aí eu estava colocando, meia hora de desenho. E aí, às vezes o pessoal no Instagram me manda uma mensagem, nossa, Laura, como você faz tanta coisa, não sei o quê. E eu fiquei pensando, 20 minutinhos a gente tem. Eu tenho certeza que, sem querer ser, né, diminuir ninguém, mas eu tenho certeza que as pessoas que me perguntaram, elas ficam mais de 20 minutos na rede social no dia. Que são 20 minutos que elas poderiam colocar nessa atividade que ela quer. Então, ela também daria conta se ela conseguisse abrir mão desse vício, que às vezes é uma prisão. Então, se policiar para não deixar de fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo, para fazer o que os outros querem que você faça, né? Que no caso, o pessoal da rede social que te prende ali. Então, se você vai navegar com intenção, igual a gente está falando, se você tem esse problema de ficar muito tempo, de não ver o tempo passar, cara, eu juro, parece coisa de doido, mas ajuda. Põe um despertador, vou ficar 20 minutos no Instagram. Põe um timer de 20 minutos e vai mexendo. Quando deu o timer, acabou, sai e faz outra coisa. Mas não deixa o seu tempo escorrer pelas suas mãos. Você falou a questão do tempo, quando ele é precioso, né? Tem um livro do Sêneca também, que eu acho que eu menciono nesse vídeo, sobre a brevidade da vida, né, do Sêneca. E ele fala, quando a gente tá na rua, a gente vê uma pessoa jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro, sei lá, pega alguma coisa, cara, joga no chão e tal, você vê, nossa, que desperdício, tá jogando o dinheiro todo fora, né? Que pessoa doida, a gente até fica assim. Mas quando a gente vê alguém desperdiçando o bem mais precioso, que é o tempo, fazendo nada, jogando fora, fazendo coisas que não convêm, ou mais do que gostaria de estar fazendo por uma questão fisiológica, a gente nem se pergunta, a gente fala, tá ali, tá descansando. A gente sabe que não tá, né? Que o buraco é muito mais embaixo. Então, começar a se policiar e entender que o tempo é seu, né? Talvez o grande objetivo de todo esse trabalho seja a gente conseguir tomar de novo pra gente o tempo que era nosso e agora está sendo roubado. E a gente vai ver que dá para fazer tanta coisa nessa vida, gente. O dia dura tanto quando a gente não usa tanto o telefone, que dá para fazer o que quiser. Muito legal, muito legal. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Espero que seja a primeira, mas não a última. Estou à disposição. Quando eu quiser conversar mais, eu vou começar a ler aqui o nosso da Geração Ansiosa, depois a gente pode bater um papo sobre ele também. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.